Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações e vamos falar da viagem de Bolsonaro, que disse que chega de comunismo, fim do comunismo já. Concordo com ele, chega, né? Pergunto para vocês uma coisa, qual país do mundo que hoje é comunista, que é desenvolvido tecnologicamente, socialmente e democraticamente? Você sabe qual é a única coisa que num governo comunista se eleva, né, que se sobressai? É a questão ibérica, né, e a corrupção. Bom, se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, dá aquele joinha bacana, ajuda a gente aí. Comenta, dá aquele like legal, beleza? Ah, eu esqueci também, gente. Outra coisa que se sobressai é a pobreza, né, e o retrocesso, país para no tempo. Tá aí o exemplo de Cuba, né? Que os carros mais novos de Cuba são de 1970 e sabe Deus quando. Vamos à matéria. Comunismo não pode imperar, diz Bolsonaro em jantar com pensadores de direita em Washington. 18 de março de 2019, 7h53 horas da matéria. Bom, vamos lá. Washington. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a plateia conservadora de seu primeiro compromisso da visita de 3 dias em Washington, em um jantar que reuniu na mesma mesa o escritor Olavo de Carvalho e o ex-estrategista da Casa Branca, Steve Bannon, para reiterar sua intenção de evitar o ressurgimento de ideias de esquerda, né? Esse cara dos Estados Unidos, Steve Bannon, é o mesmo que a Gleisi Hoffmann acusa, né? Gente, eu vou deixar pra lá, vamos embora. Segundo o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, Bolsonaro fez um discurso no início do jantar e levantou algumas ideias sobre comércio e diplomacia. As ideias do nosso presidente são de fortalecer o nosso comércio, reconhecendo que os Estados Unidos são o segundo mercado para os produtos brasileiros, reconhecendo que a diplomacia de fortalecer a democracia nesse lado do Ocidente é extremamente importante e que aspectos relativos ao antigo comunismo não podem mais imperar nesse ambiente em que nós vivenciamos. Concordo com o Bolsonaro, né? Qual é esse aspecto comunista que tem que ser derrubado e não pode ser mais imperar? Não se pode fazer comércio com os Estados Unidos, não se pode fazer comércio com países capitalistas, né? Você vê, gente, que nós estávamos fazendo comércio apenas com países voltados para o comunismo, socialismo, coisas desse tipo assim, né? É dessa forma que o nosso país estava andando, fazendo comércio com Guiné-Bissau, Venezuela, né? Tivemos o tempo da Argentina aí com uma presidente de esquerda, Cuba, né? Enfim, e por aí vai a lista, né? De países nos quais China, aí diz, a China é comunista, né? A China pode ser comunista no nome hoje, mas está praticamente capitalista hoje, né? Enfim. E tá aí, vamos continuar, né? Essas coisas têm que acabar, nós temos que ampliar os nossos comércios. O Brasil precisa ter alcançar novos horizontes. Os Estados Unidos é uma potência e pode trazer muito recurso bom e um bom crescimento para o país, tanto tecnologicamente como financeiramente, empresarial, indústrias, né? Comércio e por aí vai, comércio por aí vai. Disse o porta-voz que saiu do jantar durante alguns momentos para falar com jornalistas do lado de fora. Na lista de convidados, deixa eu pular isso aqui já é outra propaganda aqui, peraí. Bom, pula, desce esse daqui, propaganda, cadê? Odeio essas propagandas quando entra na tela, tá? Aí, pronto, o xizinho apareceu. O porta-voz do Planalto fez questão de afirmar que as ideias de Bolsonaro estavam sendo muito bem recebidas pelos convidados. No Twitter, o presidente publicou uma foto do evento com o chanceler Ernesto Araújo e Olavo de Carvalho. Mais tarde, o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, PSL, comemorou o encontro do pai com Carvalho, que se tornou guru de uma parte considerável do governo, incluindo do chanceler, além dos próprios filhos do presidente.
Embaixador nos Estados Unidos. O porta-voz reafirmou a decisão do presidente de trocar o embaixador em Washington, Sérgio Amaral, mas disse que Bolsonaro ainda analisa nomes que possam identificar as possibilidades de mudança, por reconhecer que a embaixada é um posto de extrema importância. Rego Barros negou que tenha havido constrangimento no encontro entre o presidente e Amaral, a quem Bolsonaro acusou poucos dias antes de viajar aos Estados Unidos de não ter trabalhado suficientemente para reverter sua imagem pessoal negativa. Foi muito fidalgo da parte do embaixador e também da parte dele. Até fez um reconhecimento de toda a caracterização dessa visita que foi liderada pelo nosso embaixador. O embaixador é uma pessoa especial, disse o porta-voz. Bolsonaro pretende trocar em breve os embaixadores de pelo menos 15 postos considerados chaves para o governo, entre eles a OEA, a representação nas Organizações Unidas. Gente, tá uma polêmica aí, né? Porque Bolsonaro quer fazer essa troca e a esquerda tem caído de pau aí. Porque o Bolsonaro não sei o quê. Gente, Bolsonaro tá mais do que certo. Ele precisa retirar, né, esses embaixadores que hoje estão aí, que foram embaixadores do governo Dilma, do governo Lula, e ele precisa colocar gente alinhados com o governo dele. Como é que um governo de direita vai governar apoiado por pessoas da esquerda? Não vai dar conflito, não adianta. E a verdade é essa, o cara tem que trabalhar com pessoas que estejam na mesma linha de ideias que ele, né? E aí o pessoal vem com críticas, porque Bolsonaro, né, teve aquele episódio com Jean Willis e a embaixadora, né, lá na ONU. Cara, eu vou voltar a dizer, eu bato palma pra ela. Teve gente que veio dizer, ela não agiu como embaixadora, o que ela fez está errado. Cara, errado tá fazendo é o Jean Willis, criticando o Brasil, avacalhando o Brasil, né? Ela fez com o Jean Willis o que o Jean Willis estava acostumado a fazer dentro do Brasil. O que ele fazia? Ele vinha, soltava as baboseiras dele. Na hora que os outros iam falar no debate, o que ele fazia? Levantava, dava as costas e saía. Ela não tinha realmente o que debater com ele. Ela tinha que defender o país. Ela foi lá e defendeu o país, acabou. Defendeu o presidente do país e acabou, fez o papel dela. Não vai ficar batendo boca com gente que gosta de barraco, com gente que gosta de escândalo, gente que quer aparecer na mídia, né, como o Jean Willis. Não dá né? Saiu daqui do Brasil dizendo o quê? Eu tô com medo de ser morto. Aí vai para fora do país e bota a cara para a imprensa, para o mundo inteiro, como se... pensa comigo, se ele tivesse ameaçado de morte, vocês acham que ele estava andando assim, tão exposto lá fora do país? Não estaria, gente. Ele teria feito o que ele disse. Ele disse o quê? Eu vou sair do Brasil e vou lecionar. Aonde é que ele está lecionando? Me diz. Em canto nenhum. O cara está rodando a Europa falando besteira. Se ele tivesse realmente sofrido alguma ameaça contra a vida dele, de verdade, ele estaria escondidinho, com medo de alguém achar ele lá. Não, ele está metendo a cara em todo canto, criando um discurso de ódio. Ele fala contra o discurso de ódio, mas qual é o discurso dele? O discurso dele é um discurso agressivo contra o governo atual, né? É um discurso colocando homossexuais contra heterossexuais, falando que, né, segundo ele lá, dizendo que aqui no Brasil morre homossexual a rodo, como se o povo andasse matando uns aos outros aqui que nem... né? Enfim. Bom, então Bolsonaro precisa mesmo fazer essa mudança, precisa ter diplomatas, né? Pessoas, embaixadores que estejam alinhados com o Brasil, que queiram lá, estejam dispostos a defender a imagem do país, não ficar lá com a cabecinha baixa e deixando o país indo por água abaixo, não. O papel do diplomata, do embaixador é esse, é criar uma ligação positiva entre o país de sua nacionalidade, no qual ele representa, e o país no qual ele está ali morando. Esse é o papel do embaixador, e não avacalhar como muitos têm feito. E por isso é que a gente tem que seguir essa linha do Bolsonaro, acabar com esse negócio de comunismo, imperialismo comunista dentro do nosso país, essa visão, fazer uma limpeza no governo, tirar essas ações, esses projetos comunistas da linha de frente e transformar esse país num país progressista, um país ligado ao progresso, um país ligado ao crescimento, né? Eles falam em retrocesso.
Mas me diz, no que o Brasil tem crescido além da corrupção, da pobreza e do desemprego? Em tecnologia, o Brasil tem crescido em quê? Nada. No âmbito educacional, o país tem crescido em quê? Em nada. A pátria educadora. Bom, a presidente do país que usou essa frase como slogan não sabia formar uma frase sozinha, né? Cansamos de ver discursos dela aí que a gente mais ria do que parecia mais um stand-up presidencial, né? Quando ela pegava no microfone. De tudo a gente ouvia, desde mulher sapiens a estocamento. Então, gente, tá aí, é a linha do país do comunismo, né? É a falta de informação, é a falta de intelectualidade, e nós precisamos mudar. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência por quê? É uma das maiores potências por... Você vê a China, entre aspas, é o maior país do mundo, né? Mas em compensação, é um país que está preso a dogmas lá e tradições comunistas. O país cresce, incha, mas até leis para controlar a natalidade tem, a quantidade de quantos filhos você pode ter, quantos você não pode ter. Por quê? Porque vem de um regime comunista, né? Está se adaptando ao capitalismo agora. Agora você pega os Estados Unidos, um país que desde a sua história sempre foi capitalista, um país que, de direita, sempre. Você vê a potência que é hoje, né? Tanto financeiramente, economicamente, como, enfim, né? O Donald Trump conseguiu aí trazer emprego ao país, aumentou, diminuiu o número de desempregados, que há muito tempo quase foi praticamente um recorde, né? Na história dos Estados Unidos aí. E aí a galera vem com esse comunismo, tem que acabar com isso. Você pode prestar atenção às grandes potências e não potências ibéricas, que é bom o cara prestar atenção. Porque a Coreia também, a Rússia, os caras são potências em questão de armas, no contexto bélico, né? Mas no contexto social são um fracasso, né? Pobreza, o povo custeando as mordomias, né, dos seus ditadores, né? Era o que nós estamos vivendo. Aqui é a matéria que eu trouxe para vocês agora há pouco, né? O povo custeando a ex-presidente impeachmentada mais cara de toda a história. O pior de tudo não é nada, porque ainda foi expulsa do país, do mandato, da cadeira, né? Foi retirada pelo povo da cadeira, e ainda assim a gente tem que custear um gasto exorbitante. Então você pode ver que é mais ou menos o estilo dos comunistas, dos socialistas, né? O povo tem que manter a regalia dos ricos enquanto o povo sofre, né? Enfim, Canal Brasil Notícias tem que mudar mesmo, acabar com essa visão comunista.